Houve briga por causa do corpo, mas a tumba estava vazia. A tumba vazia representa a vitória daquele que é a vida sobre a morte, a fonte da vida, o princípio da vida, o tom vivificador de todas as coisas, aquele que disse haja luz e houve luz, que soprou o fôlego de vida no boneco Adão e trouxe à vida aquele boneco de barro. O autor da vida não pôde ser segurado pelos grilhões da morte. A vitória de Cristo estava estampada, a tumba estava vazia, mas não sem briga. Veja o que nos diz o livro Desejados de Todas as Nações, a melhor biografia de todos os tempos, a melhor biografia de Cristo, escrita por Ellen White. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que o seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. A sentença de morte para Satanás foi a vitória de Cristo pelo reino da morte. Por sua própria força, por seu próprio tom de vida, ressurgiu da sepultura e garantiu o nosso lugar fora do túmulo. A nossa tumba também está vazia. Mas Satanás acreditava que por Jesus ter morrido, ou em algum pecado ele havia incorrido, ou porque como ele assumiu os meus pecados e os seus pecados, a morte dele seria eterna. Mas nem Jesus, nem eu, nem você precisamos estar na sepultura. A nossa tumba pode estar vazia. Porque ou seremos transformados e levados ao céu sem experimentar a morte, ou como os nossos parentes queridos que jazem à sepultura, dormem o sono da morte, serão chamados da sepultura e a tumba ficará vazia. É o que nos garante a palavra de Deus, e vamos ver isso tintim por tintim, ao abrirmos a Bíblia já em Mateus capítulo 28, verso 1 até o verso 6. O contexto está aqui. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Os guardas colocados ali por todas as autoridades religiosas e romanas tremeram de medo. Os anjos que estavam ali fugiram, os anjos do mal fugiram. E o anjo mensageiro disse às mulheres, não tenham medo. As mulheres não precisavam ter medo, mas os poderosos soldados, os soldados romanos, os soldados dos sacerdotes, os líderes religiosos precisam ter medo. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi à nossa frente para garantir também a nossa vitória. Não tenham medo. Se a morte acampa ao derredor, nós temos a garantia da vitória de Cristo. E continua o verso. Lá vocês o verão, notem que eu os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Medo e alegria estupefatas, por assim dizer. E foram correndo anunciá-lo, obedeceram. Foram anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram, como também você e eu vamos fazer no dia em que Jesus vier nos buscar. De repente, Jesus os encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Foi preciso que o próprio Jesus dissesse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão.
É o que nós estamos fazendo aqui. Vê e entende. Vendo e entendendo, perdendo medo, curtindo e compartilhando esse programa, estamos levando os discípulos de Jesus para vê-lo em glória e majestade. Bem, seguindo o nosso estudo, nós vamos a João, capítulo 10, versos 17 e verso 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus, o autor da vida, que soprou o fôlego da vida em Adão, tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele não está sujeito às regras do pecado. A alma que pecar, diz a Bíblia, esta morrerá. Jesus não pecou, não morreu. Eu que pequei, por Jesus não morrerei. A minha tumba também vai estar vazia. Em Romanos, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 11. E aqui leio. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito aqui é o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo. O tonificador, aquele que veio chamar Jesus da sepultura, é também aquele que garante colocar a vida nos nossos corações empedernecidos. Bem, João capítulo 10, versos 17 e 18, ele pode, ele é a vida, ele é a fonte da vida. Os próximos versos vão dizer sobre isso em João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Ali estavam as pessoas zombando de Jesus. Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se tu és o Cristo, desce da cruz. E ele poderia fazer isso se não fosse aqueles pregos que estavam lhe segurando na cruz. Não os pregos que lhe foram fincados nas mãos, mas os pregos do coração, o amor dele por você e por mim. A missão dele precisava chegar a termo para que você e eu tivéssemos a salvação em nosso Jesus. Ele podia soltar-se da cruz, mas agarrou-se a ela e ali deu-se como crucificado para nos salvar. E em João capítulo 11, verso 25, nós temos ainda um outro verso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma pergunta que Jesus faz. Você crê nisso? É o próprio Jesus perguntando. Porque a fé move montanhas. Disse Jesus, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis-se montanha, passa-te daqui para lá, lança-te no mar, e ela as fará. E a vida e a morte são apenas circunstâncias que estão nas mãos do nosso Salvador. Ninguém morrerá eternamente, mas senão todos estão fadados a viver eternamente. Alguns não querem, mas você crê nisso? Atos capítulo 2, versos 24, é o dom de Deus para você, não vá desprezar. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. O autor da vida, a fonte de vida, não poderia ficar preso à sombra da morte. Pelo contrário, aquele que disse haja luz no mundo de trevas, também é capaz de trazer do mundo das trevas, do mundo da sepultura, aquele que crê nele. Romanos capítulo 8, verso 11. Aqui nós temos, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida por seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Somos o templo do Espírito Santo, somos aqueles que estamos radiando o rosto de Jesus, porque fizemos um lugar em nosso coração. A fé transformou o nosso coração e temos um lugar para Deus dentro do nosso ser. Ele habita em nós e transforma os nossos desejos. Gálatas 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia.
Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Trindade, Jesus, aquele Deus e aquele homem, o homem morto, mas Jesus, o Deus vivo, a fonte da vida, ressurgiu dentre os mortos. Hebreus, capítulo 15, capítulo 13, verso 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. A glória de Jesus é você. Você, o alvo da salvação dele foi por você que ele morreu, e é em você que ele se gloria diante do universo, porque você passa a ser uma testemunha no universo do amor de Jesus. Uma testemunha para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu inimigo. O amor de Jesus oferece outra face. E o universo contempla isso, e os pecadores ficam pasmos e admirados e dão glórias a Deus, como disse Pedro, pelas boas obras que praticamos. Mateus 28, 1 e 2. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Os grilhões da morte serão abertos. No dia da volta do nosso Senhor Jesus, ele também fará a abertura dos túmulos, e os anjos, cada anjo da guarda, tomará pela mão aquela pessoa morta que vai estar com o príncipe Jesus, o príncipe da vida. Os grilhões da morte não seguraram Jesus e não podem conter os filhos de Deus, porque somos irmãos de Jesus, filhos de Deus, e estamos dentro da posse desse milagre, da força, do poder vivificador, tonificador de Jesus. Em capítulo 28, versos 11 até o verso 15, de Mateus, nós vamos ler o seguinte. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes do sacerdote tudo o que havia acontecido. As mulheres, vejam, lembram, foram contar aos discípulos por ordem de Jesus. Mas os soldados foram contar aos chefes do sacerdote tudo o que havia acontecido. E pensa que eles se converteram quando os chefes dos sacerdotes, reunidos com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Você viu agora por que os judeus não acreditam em Jesus? Aí muitos deles que ainda estão esperando o Messias que nós recebemos 2000 anos atrás. Tantas testemunhas viram as boas obras de Jesus, e eles o chamam de profeta, viram as profecias de Jesus que estão se cumprindo ainda hoje, agora, e o chamamos de profeta. Mas quando viram Jesus ressuscitando dentre os mortos, e junto com ele quantos corpos foram dar glórias a Deus, saíram da sepultura junto com Jesus, a esses Satanás não pôde calar, nem houve dinheiro que pudesse comprar. Os soldados ficaram com a verba. Judas enforcou-se e lançou as 30 moedas de prata de volta ao tabernáculo. E você, vai ficar preso a alguma coisa ou está esperando algum motivo para, quem sabe, se desprender da pecúnia ou, quem sabe, acreditar? Não temas, crê somente. Mateus 28, verso 12. Aqui nós temos Mateus 28, verso 12. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro. Os soldados se contentaram com dinheiro. Mortos, a sepultura deles conta com o cadáver deles. Mas a nossa está nas mãos de Jesus, o nosso Salvador. Vem, entende? Para você ver, curtir e compartilhar a palavra de Deus, basta clicar aí
Com isso, você toca o sininho, multiplica as bênçãos de Deus, da palavra de Deus, para com amigos, para com familiares, para os distantes e para os próximos. E ora com a gente. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez em adoração, em oração, em comunhão contigo, para recebermos esse poder vivificador. Transforma a nossa vida, o nosso corpo mortificado pelo pecado, ainda agora, num corpo incorruptível, que não tema ser chamado de santo, que abandone todo o pecado e que viva de acordo com a sua vontade, resplandecendo a tua luz. É o que peço para todos que estão assistindo esse programa, para que possam ter essa bênção em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, vê e entende com você diariamente para curtir e compartilhar a palavra de Deus.